Fala, traders! Vamos para mais uma leitura diária. Fazer aqui meu diário de trades. Espero que gostem da leitura. Hoje realizei uma venda, né, na rejeição da média de 200, gráfico de 2 minutos. Tínhamos aqui um rompimento macro fora dessa lateralidade ampla que tivemos aqui por 10 dias. Então teve ontem um forte rompimento com gap de baixa, rompendo abaixo de uma cunha de reversão, né? Uma cunha de baixa. Tentou, né, voltar para cima da cunha, rejeitou essa parte inferior do canal, né? Parte inferior, e ficou trabalhando por baixo da cunha. Por isso acreditava numa continuidade até então no movimento de baixa. Após essa primeira barra de abertura, porque no final do dia ele fez essa última pernada de baixa. E outro parâmetro para minha entrada foi a rejeição da retração de 50. Que ele rejeitou a região de 50%, fechou abaixo da 200 e fechou abaixo da média 20. Eu entrei na retração da barra. Aqui foi um dos meus erros, porque eu vendi baixo numa lateralidade. Aqui tinha uma grande alta, uma grande baixa, big up, big down, grande confusão, que nem o Al Brooks fala. E eu acabei entrando na retração sem ter acionado a barra de venda. Esse foi um detalhe aí que eu poderia ter acabado com um stop no dia de hoje, porque eu antecipei o rompimento da barra de gatilho, que foi essa barra de rejeição. Só que como ela foi uma barra meio ampla e ficaria fora do meu operacional, que é um stop de 250, eu preferi entrar na retração de 50, só que eu deveria ter aguardado a barra romper para mim estar entrando na retração de 50. Pode ver como ela não rompeu, ela rejeitou o ajuste e já voltou forte, fez uma correção profunda, já voltou a trabalhar por cima das médias curtas. Só que mesmo assim, para entrar na compra, na retração de 50 dessa barra compradora, ela também ainda não tinha sido acionada. Então ela violinou tanto comprador quanto vendedor. Ela veio aqui, quem usou um stop acima da barra acabou sendo estopado. Eu entrei, meu stop estava logo acima, 250 pontos, estava um pouco acima aqui dessa barra de venda aqui, um pouco acima da VWAP do dia anterior, e acabei não sendo estopado, porque ele violinou tanto comprador, tanto vendedor, que antecipou, que foi no meu caso, só que como eu entrei na retração de 50, meu stop estava um pouco acima. O ideal era deixar acima da retração de 61.8, porque como ele teve um forte rompimento, já foi um sinal de que tinha uma presença vendedora para tentar renovar o fundo. E ele poderia renovar o fundo, só que como ele estava nesse fundo macro, ele tinha dado uma, duas, ele poderia ter feito uma, duas, três puxadas, uma, duas, três, uma, duas, três. De 2 a 3 puxadas ele pode dar dentro de uma lateralidade, e ele poderia ter feito esse pullback no 61.8. Só que ele segurou na retração de 50 e nessa acumulação que teve no dia anterior, que foi uma região de bastante briga. E aqui, deixa eu ver se mais para cá também. Aqui também teve uma boa rejeição aqui nessa região desde do dia anterior. E continuei na operação, ou era gain ou era stop, e ele acabou falhando a compra. Até aqui ele já começou a dar uma barra compradora e veio abaixo estopando. Aqui ele acionou,
como a VWAP ainda estava por cima das médias, ele estava violinando quem estava com stop curto, tentando fazer compras. Nos 5 minutos deu uma barra externa, rompe abaixo e rompe acima da barra anterior, VWAP cruzando no meio. Não era uma boa barra para estar iniciando uma compra. Estava na cara da 200, teve uma forte rejeição na venda, barras fracas de lateralidade. Era a probabilidade da compra aqui não estava de acordo, devido a algumas características. Deveria aguardar essa compra e nesse pullback aqui, que seria o correto, VWAP já passou para baixo das médias, ele executar o pullback na VWAP e iniciar um movimento de alta. Só que aqui ele já veio, estopou quem entrou com stop curto, veio buscar quem estava com stop abaixo desse fundo duplo, já veio fechando abaixo da VWAP, média já inverteu, forte puxada na venda, já renovou o fundo. Aqui ficou 860, um tique da minha saída e acabou realizando o pullback aí na abertura do mercado à vista, né? Foi um pullback aqui na retração de 61.8 dessa pernada de baixa. Ó, 61.8, fez um pullback no 61.8 com média de 200, não conseguiu fechar acima do 61.8, fez um micro topo duplo. Aqui foi para mim uma das melhores vendas do dia. Porque ele veio de uma forte puxada na venda, inversão de médias, médias alinhadas por baixo da 200, micro topo duplo e um two bar reverso. Aqui entrada no rompimento da barra, olha a pressão de venda que entrou, pagou aí tranquilamente aí mais do que 1 para 1, 300 pontos. Aqui eu já estava realizando a minha posição. Mas o mercado ele foi se movimentando num formato de cunha. Ele desceu em 3 puxadas, baixo numa lateralidade, né? Essa lateralidade do dia anterior. Ele estava trabalhando na média 20 do gráfico diário. Depois eu volto um pouco no macro para a gente dar uma olhadinha. Aqui ele já estava executando, já estava ocorrendo uma divergência no FR. Fundos descendentes no FR, olha que bonito. Fundos ascendentes no FR, para quem gosta de reversão. Esse aqui era um ponto excelente para a gente estar executando uma compra. Porque ó, ele estava realizando os fundos mais baixos no índice, no preço, e no IFR indicando a reversão. Aqui ele fez um OCOI invertido, 3 puxadas, fundo de uma lateralidade, aqui entrou a compra. Fazer a entrada aqui nesse micro pullback, que ele deixou ele rompeu, né? Acionou esse fundo triplo aqui, né? O OCOI, acima aqui do pescoço. Fez o micro pullback de uma barra, aqui poderia fazer a entrada. Stop deixaria no fundo anterior, 200 pontos, ou na própria barra de micro pullback. Stop curto, 130 pontos. E aqui ele entrou uma forte reversão na compra, acionando essa cunha de reversão, uma cunha de baixa, que acionou e deu início a um movimento de alta, voltando novamente para o meio da nossa lateralidade macro. Quando ele rompe uma lateralidade, tanto micro quanto macro, e ele tende a falhar, ele tende a retornar
para a região de 50%, buscando liquidez. Aqui ele já rejeitou, né? Já teve uma forte realização. Não chegou a rejeitar o canal de baixo. E aqui a gente acionando a cunha, a gente projeta a cunha, vai trabalhar com fibo. Teve a primeira puxada, armou o pivô de alta, poderia entrar ou na retração da barra elefante, na retração de 50, porque ela rompeu a 200, saindo da inversão de médias, fundo macro. Depois eu mostro que tem uma divergência no 15 minutos do IFR, bonito, de livro. Era só aguardar aqui uma boa barra para pagar um stop barato, que foi uma retração de 50 dessa barra elefante. Stop seria no fundo da barra, daria um stop ali de 230 pontos aqui. Ou aguardaria uma barra compradora. Aqui teve um bom to buy reverse. O ideal é deixar no fundo, que é um stop técnico, e não na barra, porque aqui teria violinado. E aí trabalhar com fibo. Se tivesse entrado no rompimento da cunha, primeiro alvo 400 pontos, segundo alvo de 100% 700 pontos, e terceiro alvo foi praticamente o topo do dia, 1.100 pontos. Aí a condução vai depender de como está realizando o teu operacional, se tu vai conduzir pela média 9, pela média 20, ou vai realizar parcial no primeiro alvo de fibo ou segundo, e assim vai. Fazendo, tem que tabelar o operacional, ver se tu vai tabelar por primeiro fibo, segundo. Eu gosto do alvo de 100%. O alvo de 100%, na maioria das vezes, ele realiza uma correção, quando é um movimento macro. Mas aqui, como ele falhou um fundo de uma lateralidade macro, ele poderia corrigir até a região de 50% dessa lateralidade, que seria aqui na casa dos 133.200, 133.270, retração de 50 da lateralidade, que foi aonde teve uma boa região de acumulação. Aqui onde ele acumulou, buscando liquidez. Aí o preço tende a buscar liquidez. Mas como ele rompeu essa lateralidade, ele ainda pode estar só fazendo um pullback pós-rompimento. Não necessariamente ele precisa se manter abaixo do suporte rompido, mas pode sim ser só um pullback pós-rompimento da lateralidade e ainda se manter no movimento de baixo, aqui no gráfico diário. Teve a média 20, que acredito que foi um dos fatores aí que influenciou. Ele está falhando o rompimento de fundo do dia anterior, porque teve uma forte pressão compradora, rompeu a lateralidade, né? Mas a 9 e a 20 ainda estão inclinadas. Aqui já tivemos o dia de hoje, a 9 já inclinou para baixo. Ele não conseguiu fechar acima, né, do suporte rompido. Foi lá buscar pullback na média 9 novamente. E aqui a gente pode estar iniciando um movimento de reversão, porque ele ficou com uma barra externa, né? Então dificultou aqui a pressão de venda.
E o comprador aqui deu uma violinada aí para quem estava tentando antecipar um movimento de venda sem ter uma inversão da 9 e da 20. Isso nos 5 minutos é muito importante para a gente não estar querendo comprar, vender um topo duplo sem ter essa inversão da 9 com a 20. Pode entrar? Pode. Stop lá na máxima, não na barra de rompimento, porque pode ocorrer uma violinada. Mesmo com o stop na máxima, ainda a gente pode ter o início do movimento de alta. E ir lá buscar topo do triângulo expandido e iniciar uma falha e ainda voltar para a região de 50%. Mercado lateral pode ir para qualquer lado. Aqui no final do dia, o mercado encerrou na região de 50%, respeitando a VWAP. Aqui já a 9 invertendo para baixo da 20 e rompendo a 200. Mas não rompeu a 200 aritmética e ainda respeitando a região de 50% da puxada de alta. 15 minutos. Deixa eu apagar aqui. Que eu tinha comentado do 15 minutos. Olha a puxada que ele deu de inversão de livro. Olha essa divergência. Deu 1, 2, 3 puxadas pós-rompimento. Pós-rompimento da lateralidade macro. Manteve, né, testando aqui por fora dessa cunha, desse canal. Mas o IFR começou a fazer topos ascendentes, enquanto o preço fazia topos descendentes, iniciando aqui um movimento de divergência, né? Divergência no FR. 3 puxadas, to buy reversal, entrada pelo 15, poderia ter entrado pelo 15, stop de 680 pontos, mas daí é stop muito caro, mas é um movimento macro. Nesse caso, poderia entrar com um terço da mão, ou aguardava a retração de 50, já ficaria um stop de 400 pontos, entrava com metade da mão, ou com um terço da mão, mas iria pegar um movimento de, no mínimo, 1 para 1, que foi buscar lá 200 do 15, 1000 pontos. Teve a inversão das médias, aqui já a 9 invertendo por cima da 20, e acionando um pivô ancorado na VWAP. Aqui também uma boa entrada, mas stop 500 pontos, 580 pontos. Essas foram as minhas entradas aí, que dentro do meu operacional seriam as melhores entradas do dia, com uma boa taxa de acerto. Para quem soube aguardar, para quem soube gerenciar a operação, conseguiu pegar uma tendência de alta hoje com uma reversão, antecipando aqui o movimento de falha e não querendo alongar o movimento de venda, né? Porque ele teve um rompimento forte. Só que a gente tem que estar sempre atentado a cuidar as divergências e a fraqueza na hora de cada rompimento, que é ele que vai indicar se a gente está tendo um falso rompimento, que foi nesse caso, e não deixar o stop na máxima, no topo anterior. E pela divergência do FR, tanto no micro, no 2 minutos, quanto no 15 minutos, estava antecipando a informação para quem estava querendo alongar na venda. Teria protegido pela 9 ou pela 20, e aqui poderia até virar a mão para compra no stop da média 20. Já teria pego uma divergência no FR e um Okoi, né? Uma falha de rompimento com uma cunha de baixo. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a minha leitura de hoje. Espero que tenham gostado.
Se gostou, deixa um like, deixa um comentário, qualquer dúvida do operacional. Se quiser bater um papo, pode deixar uma mensagem que eu vou estar respondendo. Um abraço a todos e bons trades.